vou tentar ser muito objetivo agora para não tomar muito tempo e a gente conseguir construir, né, esse tempo agora de debate. Antes de eu pedir para as pessoas se inscreverem, eu queria dizer que a gente convidou, né, algumas pessoas para que elas pudessem participar, abrir os caminhos aqui para a gente, né, desse debate, que são representantes de organizações que compõem a rede Reconexão Periferias, para fazer um comentário com relação a uma pergunta que a gente enviou a elas, para que elas comentassem um pouco sobre as experiências que elas vivem no território, sendo que a pergunta é, em relação à atuação da sua entidade no território, como o PT, enquanto partido, pode auxiliar ou apoiar como ferramenta de organização e mobilização política. Sendo assim, eu gostaria de começar convidando a Romilda. Eu peço que você se apresente, por favor, Romilda, e fale o nome da organização que você compõe. Obrigada. Bom dia, pessoas bonitas, tudo bem? Eu me chamo Romilda Pisani, sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atualmente estou na coordenação do Fórum Permanente das Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul. Eu sou oriunda do Grupo TES, Trabalhos e Estudos Zumbi, que foi a primeira instituição fundada em Mato Grosso do Sul para discutir questões raciais negras no nosso estado. Bom, pediram para que eu viesse aqui falar um pouco sobre as nossas vivências, as nossas experiências, e aí seria também a região Centro-Oeste ou somente Mato Grosso do Sul? Região Centro-Oeste. Peço licença aos companheiros e companheiras da região Centro-Oeste, tá? Mas muito falando a partir da realidade da região Centro-Oeste. A nossa região, ela é uma região, infelizmente, bolsonarista. Estatisticamente falando, é uma região onde tem uma grande inserção bolsonarista. E isso torna tudo um tanto mais difícil, certo? Eu venho de um estado conservador, de um estado que hoje está chegando a 1.200.000 habitantes, com 79 municípios, mais de 54% da população afro-sul-mato-grossense, porém essa mesma população, na sua maioria, estão em territórios rurais. Temos 22 comunidades quilombolas e falar sobre a comunidade é rapidinho, porque são 3 minutos, eu acho. Penso que a política em relação ao partido, essa relação do partido com a população no geral, mas fazendo recorte com a população negra, nós precisamos falar do racismo ambiental, que seja pensado mecanismos para falar desse racismo ambiental, até porque a região Centro-Oeste, nós temos o nosso Cerrado, nós temos o nosso Pantanal, então nós precisamos sim ter um diálogo mais firme e mais comprometido por parte do nosso partido. Falar também sobre migração. Precisamos falar e debater sobre uma política que atenda a essa população que vem, e no nosso caso, em relação a Mato Grosso do Sul, nós somos um estado fronteiriço. Fazemos divisa com Bolívia e Paraguai, aonde eles passam, certo? Então a gente é a porta de chegada dessas pessoas. A realidade afro-indígena, nós temos essa peculiaridade no nosso estado, somos também o estado com o maior número de população indígena do país, um dos estados, temos mais de 7 etnias dos povos originários e temos essa particularidade que é o afro-indígena. Ou seria, se é discriminado por ser negro, imagina sendo negro e índio. Junto. Essa miscigenação tem uma população aí que está aquém e que não está sendo olhada e nem assistida, né? As profissionais do sexo, porque nós estamos em expansão. Nós temos uma região do nosso estado, que fica divisa com São Paulo, que está recebendo a Suzano e outras grandes empresas. Então, nós estamos aí com um problema muito sério em relação à prostituição. Nada contra as profissionais do sexo, desde que isso seja uma opção e não a única opção de sobrevivência. Também mecanismos para cuidados. Nós precisamos falar sobre isso. Quem cuida de quem cuida? Vamos falar das nossas mulheres pretas? Ou seria, o PT ele tem uma grande gama
de pautas a serem trabalhadas e trabalhadas de forma orgânica. Morar na região periférica não garante que a pessoa que está ali organicamente dentro do Partido dos Trabalhadores tenha um diálogo e um convívio no local onde ele mora. Embora que essa seja, na sua maioria, a origem do povo periférico ou da pessoa que está ali assumindo um cargo de direção dentro do Partido dos Trabalhadores, mas existe a diferença do acesso e das prioridades. E conforme você vai tendo acesso, as prioridades elas são outras, e isso está muito nítido e presente neste momento. Então, nós temos uma grande demanda para poder conversarmos, dialogarmos e construirmos. Eu já vou concluir aqui, e construirmos. Eu falo muito a partir da realidade de Mato Grosso do Sul, mas entendo também que muitas das pautas aqui atendem à realidade da região Centro-Oeste. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, Romilda. Gostaria de chamar agora o Mano Cascata para poder falar da experiência da região Sul. Ele está aí? Bom. Peço que, assim como o Romilda fez, Mano Cascata se apresente, presente da minha organização que você compõe. Obrigado. Bom dia, eu sou Elson Luiz da Costa, vulgo Mano Cascata. Venho do movimento hip hop desde 15 de março de 96. 15 de maio de 96. Agora 15 de maio desse ano vai fazer 30 anos de movimento hip hop. O movimento hip hop fez comigo que um jovem de periferia de uma cidade mais violenta do estado do Rio Grande do Sul, nós, naquele dia, a gente disse que não ia beber, não ia fumar, não ia usar nenhum tipo de droga. Desde lá eu não tomo nem champanhe no final do ano. E não virei crente. Crente eu sou aquele que crê, né? Eu sou aquele que crê. E esse processo todo do PT, que vem fazendo ao longo do tempo e que vem dialogando com a periferia, eu lembro, falando com o pai Ricardo ali, eu lembro do Sankofa, né? Que a gente tem que parar, olhar para trás e saber de onde é que a gente veio. Só que da onde a gente veio, a periferia mudou. Hoje é uma periferia high-tech, hoje é uma periferia organizada, hoje a gente não quer só trabalho, a gente quer diversão, a gente quer que a cultura esteja no orçamento, a gente quer poder viajar, sabe? Nós somos a geração que brigou por cotas, e cotas já está há mais de 20 anos. Nós estamos já quase na quarta geração de negros e negras com diplomas. Nós temos que transformar hoje, no lugar onde é que eu vivo, o meu terreno eu comprei por R$50 por mês, que é uma cooperativa. E no lugar onde é que eu estou, dizem que é a Europa brasileira, né? E bolsonarista pra caramba. E daí como que a gente vai fazer isso olhando para dentro da estrutura? E daí a gente começou com um projeto trabalhando essas questões lá, falando com jovens negros e não negros sobre as realidades, e entender que quando a gente fala sobre política, às vezes, quando a gente fala em política para a periferia, eles sempre olham para o lado de corrupção. Mas quando eu falo em política, eu falo de trocar sal por açúcar, sabe? Azeite por vinagre. É essa política que a gente tem que entender, e o PT fez muito bem isso e falou com essa população. Só que há ruído na comunicação, e a gente tem que entender que há ruído na comunicação. Ontem, quando a Tainara falou sobre a tela azul do Lula, eu nunca tinha percebido isso. E como fica nítido isso? E a gente não olhou, sabe? E para encerrar, eu tinha colocado ali
O nosso camarada falou sobre limboso. Eu achei bonita essa palavra que ele usou, né? Porém, no PT, o PT na eleição é uma máquina de moer lideranças. E a gente sabe disso. É uma máquina de moer lideranças. E a gente tem que saber que a gente tem patrões dentro do PT. E, infelizmente, aqui a gente está falando com quem é de casa. Com quem é de casa, e a gente tem que ter esse sentido, a gente tem que ter. A gente tem que saber que há processos dentro de nossos camaradas que são machistas, racistas, sexistas, e a gente e as mulheres às vezes não tem fala, não tem voz, e nós homens às vezes ficamos calados porque o que está acontecendo. A gente tem que tocar na ferida disso. E saber que a gente não vai sair daqui. A gente vai transformar o PT. Mas a gente não sai do lugar onde é que a gente está. A gente só caminha para frente. Sempre olhando para trás, mas tendo essa noção. E dizer que o PT é a melhor ferramenta que tem. Por isso que a gente está aqui. Tem muitas coisas que a gente tem que fazer, mas a gente tem que começar a olhar para a periferia, que a periferia é a transformação. E se a gente não tem que ouvir a periferia, a gente tem que fazer ela transformar junto conosco. A gente tem que transformar junto conosco. Tá bom? Era isso. Muito obrigado, Mano Cascata. Agora eu gostaria de convidar a falar a Luana Darby, por favor. Peço que assim como o Mano Cascata e a Romilda, você se apresente também a organização que você compõe da ECA da região norte. Obrigado, Luana. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar a mesa por esse debate muito importante para esse momento histórico. E, inicialmente, eu queria falar do presidente do partido, Edinho Silva, sobre a situação que nós estamos hoje. Estamos vivenciando um momento de guerra. Há alguns filósofos, escritores, intelectuais, tanto da área de linguagens, economia, tecnologia, ciências humanas, que afirmam que já estamos vivenciando uma guerra, uma terceira guerra, só que não dadas as condições do século XX. Estamos vivenciando uma guerra do século XXI. E ela vai ser desse formato, da internet junto com a mídia tradicional e também as situações sociais que se agravam cada vez mais no mundo. Diante dessa pergunta, eu fiquei reflexiva, porque eu mesma não sou filiada e eu vou falar para vocês, eu não pretendo filiar. Por quê? Sei que tem companheiros aqui que são do Amapá, mas a questão de fazer o recrutamento do partido para o partido é uma via que não acontece. E se fosse acontecer, de preferência, seria nas periferias. Só que muitas das vezes eu vou falar no contexto geral dos partidos políticos, que são de esquerda. Eles não vão para as periferias, certo? E quando chegam novos integrantes, acabam que os novos integrantes acabam fazendo as mesmas coisas, mais burocráticas, do que fazer ações de rua. Então, teve uma renovação nesses últimos anos, teve. Mas se forem parar para pensar sobre as ações que deveriam ser nas ruas, nas periferias, não está tendo a mesma constância que deveria ter em relação à dinâmica partidária. Então, chamar a atenção disso no partido e também sobre o comportamento do partido nessas regiões. Eu sei que aqui, predominantemente, tem uma força maior do partido e nas outras regiões, como já colocaram aqui, muitas delas são bolsonaristas e vão continuar sendo bolsonaristas. Mas por quê? Porque as pessoas, elas são
extremamente conservadoras? Pode ser que sim, elas são conservadoras. Mas vamos lembrar lá 2002. O que aconteceu em 2002? Teve uma grande coalizão de forças naquele momento e vivenciávamos momentos também bem extremos, calamidade social bem extrema e decorrência de governos neoliberais. E isso possibilitou também ser um cenário importante para dar uma renovação, entre aspas, política. A grande questão hoje é que as pessoas não acreditam que, por exemplo, Lula seja uma renovação, porque de fato ele não é uma renovação, mas isso nos provoca. Como é que estamos trabalhando para fazer essa, entre aspas, renovação nos estados, nos municípios? E uma coisa que eu quero, para fechar agora, é cobrar disciplina entre os candidatos e também os representantes nos estados e municípios. Porque o que acontece? A maioria desse orçamento que tem nos estados e municípios vem do governo federal. Só que o que acontece? Quando a obra é acabada, quando ela iniciou, quem é que vai falar que fez? É o gestor. Eu vou falar que foi ele que conseguiu o dinheiro, que foi ele lá que fez. Não menciona em momento nenhum o governo federal. E isso reflete na disparidade de votos. Por exemplo, pode ser um candidato que seja aliado, mas se for, por exemplo, associar ele ao presidente da República, você vai ver que ele não consegue pegar esse voto. Seria voto casadinho, né? Você vota no governador e vota no presidente que é do mesmo partido. Você não vai ter isso. E tem que cobrar essa disciplina. Disciplina entre os partidários. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Agora eu gostaria de chamar a Tayla, por favor, para participar. Tayla, reforço, peço que você se apresente a organização que você compõe, tá bom? Obrigado, Tayla. Olá, bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a Tayla Alexandra, sou do Espírito Santo. Venho aqui representando a Gold, o grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade. É uma associação LGBT voltada ao público LGBT e que atua no território ali da Grande Vitória, principalmente na capital. Além disso, eu componho o Movimento Negro Unificado, né, do meu estado, acompanho também o Levante Popular da Juventude e atuo também na organização da Marcha Nacional das Mulheres Negras no meu estado, né, onde teve a nossa Marcha Nacional no ano passado, com mais de 300 mil mulheres negras. Moro num morro periférico, o Forte São João, na capital do meu estado, e presto serviços a esse grupo, né, é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, e eu presto serviço de comunicação. Sou comunicadora, me formei em publicidade e propaganda em 2023. E é um orgulho para mim. O ponto que quero chegar, através da reflexão, é que considero tímida a parceria da esquerda, do PT, com a minha entidade, embora da direita seja nula. Posso afirmar que essa reconexão precisa ser uma virada de chave do PT para atender muito mais a classe trabalhadora em sua especificidade e criar mais editais, ampliando as possibilidades voltadas às organizações LGBTQIAPN+, filantrópicas e à sociedade civil. Além disso, é fundamental criar políticas públicas mais incisivas e com maiores garantias específicas para esse público, para que essas entidades se respaldam e tenham mais firmeza na sociedade. Dito isso, e lembrando das falas marcantes da noite anterior, o PT precisa ter escuta ativa com as periferias, criar espaço para diálogos democráticos, sem preconceitos e, principalmente, nos dar voz, pois nós queremos falar. Lembrando também que a tecnologia precisa ser um projeto de nação inteligente, empoderando as periferias com internet gratuita, por exemplo. Conectar a periferia é garantir o acesso aos serviços públicos, à educação, à cultura, à organização política. Sem isso, não existe democracia plena. Além disso, a política de juventude também ainda é muito tímida. E se o partido
quer que haja renovação e diálogos mais horizontais, democráticos e justos, precisa abrir espaço para a juventude se colocar, errar, aprender e decidir. Não dá para falar de futuro sem quem vive o presente. A periferia, a juventude e os grupos LGBTQIAPN+, além de outros grupos minoritários, querem falar por si, com sua potente presença e pertencimento, pois o Brasil somos nós. Viva a democracia e Lula presidente 2025. Muito obrigado, Tayla. Agora eu vou convidar o último representante de organização para falar. Gostaria de convidar, então, o pai Ricardo para poder fazer a sua fala. Reforço, né? Peço que você se apresente a organização que você compõe. Muito obrigado, pai Ricardo. Bom dia, saravá a todos e todas. Saravá é um salve, para quem não conhece a nossa nomenclatura da nossa cultura, né? Eu quero saudar aqui a mesa em nome do meu guia espiritual, em nome do meu ancestral, Tanchico, não é? Que é o meu avô de santo, e também a minha mãe de santo, a mãe Eunice do Rei dos Vinhos, e a todos também, saudar em nome deles. Eu me chamo Paulo Ricardo Muniz da Costa, eu sou conhecido como Pai Ricardo de Xangô, né? Que é um orixá da justiça, e hoje estou presidente da Associação Cultural Afro-Brasileira Pai Luiz de Aruanda, e assim, pessoal, eu quero dizer que faço parte do Conselho, né, no FONSET, Segurança Alimentar e Nutricional. Também fazemos parte da Igualdade Racial lá do estado de Ceará. E a gente me preocupa muito, né? Eu sou hoje presidente da associação e nós estamos da periferia, né? Nós temos um contato muito grande com a nossa periferia lá na Barra de Ceará, que é um marco zero na construção de culturas, né? E eu fico muito preocupado quando eu vejo aqui as falas de algumas pessoas aí na mesa de ontem, de hoje, a nossa exclusão, né? Eu vejo aqui o pessoal falar de povo indígena, do povo quilombola, mas o povo de terreiro não, que a lei 6040 nos garante, né? Quem puder olhar depois a lei 60.040, ela nos garante, né, que somos um povo, né, que temos a nossa própria cultura, que nós temos os nossos próprios saberes e fazeres, né? E assim, o que falta dentro do PT é esse diálogo, como foi bem falado, né? O conhecimento do PT em relação ao nosso povo, né? Que eles possam dialogar com a gente para que não tenha como não ter o conhecimento, como foi dito aqui, né? Para se dialogar com os grupos, tem que ter o conhecimento. E esse conhecimento até hoje não chegou lá para nós, né? Talvez tenham pessoas, até núcleos lá no estado do Ceará ou em Fortaleza, que eu represento o núcleo de povo de terreiro. Tudo bem, mas será que esse núcleo, a pessoa pode ser de terreiro? Pode, mas não está ali simplesmente para ocupar um cargo, né? Então, assim, isso me preocupa bastante, né? Eu acho que a reconexão periférica já a gente vem dialogando, né, há algum tempo, né? E isso também foi muito importante para nós estarmos aqui hoje, né? Fechou? Pois é, o que eu peço aqui é o diálogo, né, do PT com esse núcleo que hoje a gente pode considerar um núcleo, né, lá a nossa instituição, para que a gente possa, né, vocês entenderem como é hoje o terreiro, né?
como nós estamos dentro da nossa comunidade hoje, o nosso terreiro. Obrigado. Felizmente eu falei pouco. Muito obrigado, pai Ricardo. Gente, gostaria de enumerar para vocês que a gente já tem algumas pessoas inscritas, né? A gente tem aqui inscrito já o Wagner, a Jéssica, o Jean Quitino, Marcos, Cristina, Thiago, Marta, Felipe, Estevam, Perepeti, acho que é esse o nome, acho que é isso, e Cleia, e depois a gente tem a Romilda. Eu peço, quem quer se inscrever agora, peço que se chamem o Danilo, tá bom? Porque ele vai anotando, tá bom, gente? Queria começar aqui chamando o Wagner para falar. Bom dia, companheirada, a todos e a todas presentes. E os que não puderam vir, com certeza vai chegar online ou algum lugar lá nos municípios ou no estado onde não conseguiram ainda ter esse acesso. Bom, em nome do nosso companheiro aqui, Laércio, eu gostaria de parabenizar o evento e a organização e toda essa integração que está havendo junto com as secretarias, porque realmente não há como o PT avançar se a nossa linguagem estiver separada dentro da própria casa. E aí, essa parceria entre nós, entre secretarias, vai tirar a vaidade de cada liderança que nós temos no nosso coração, que é um problema que nós estamos tendo nas comunidades. As comunidades estão distantes. Na verdade, não. Na verdade, eu estava conversando agora há pouco com um amigo meu, sociólogo, que nós fomos criados dentro da base, dentro de sindicatos metalúrgicos, dentro de sindicatos rurais, dentro de sindicato, comunidades evangélicas, comunidades católicas. O partido foi criado assim pelos movimentos populares e sociais. E aí a gente conseguiu ser, entre aspas, pai da história progressista no estado no Brasil. Só que aquele pai anterior, aquele pai que organizava, fazia, dava gestão. E agora essa nova geração são jovens e pessoas que precisam de um pai mais amigo do que só que recebe a ordem. E a nossa militância como liderança ainda vê as comunidades como se a gente fosse o pai dela, só dá ordem. Olha, eu sou o presidente do sindicato, eu sou o presidente da associação, sou presidente disso. E aí esse ego não nos permite a falar e nem ouvir o que a comunidade está fazendo. E lá no estado do Amazonas, nós tiramos como diretriz, que eu sou o secretário estadual de organização, e também fui eleito agora unanimemente como coordenador do GTE, que nós vamos realizar agora, até março, um seminário progressista, o Partido dos Trabalhadores puxando, que é um seminário junto com as 26 setoriais secretarias juntos lá, para trabalhar isso daí, e abrir para ouvir as comunidades e tirar de lá o plano diretor do estado do Amazonas e apresentar aqui para a Nacional. Mas da comunidade para a nossa gestão, e não da nossa gestão somente para a comunidade. E aí a gente conciliar isso daí como política pública e tirar diretrizes para os próximos 4 anos, não só para a eleição, mas para os próximos 4 anos, como nós vamos avançar. E uma das coisas que eu só quero encerrar e pedir é que a Psyeu Abrão nos oriente, principalmente com pesquisas, porque nós temos que olhar essa linguagem, que a direita está fazendo isso. Ela se maqueia como nós, ganha nossos eleitores, mas no final nós sabemos a diferença quando ganham. Obrigado. Muito obrigado, Wagner. Queria chamar a Jéssica agora para falar, por favor. 2 minutinhos, viu, Jéssica? Por favor. Bom, o ponto que eu queria colocar, eu sou a Jéssica, né, do estado do Amazonas, né? Como eu falei ontem, né, eu considero que o nosso coletivo, o coletivo Ponta de Lança, ele é um fruto do projeto Reconexão de Periferias, né? Ele surgiu ali no início de 2016, 2017, e foi a partir do encontro do Reconexões Periferias que foi realizado lá no estado do Amazonas que a gente compreendeu a importância de a gente se auto-organizar enquanto coletivo efetivamente, a função política disso, né? E hoje a gente atua tanto no campo da cultura quanto no campo da geração de renda e fazendo processo de disputa por espaços de poder dentro desses espaços, né? E para a gente, e o ponto que eu queria colocar aqui, né, é que eu acho que esse é um exemplo, porque eu não sou filha de militante, não sou uma pessoa que vem de lugares de privilégio mesmo, sou de uma periferia ribeirinha lá do estado do Amazonas,
E eu não tinha acesso a esses debates, né? O que foi a minha porta de entrada foi o projeto Reconexão Periferias, né? Então, eu coloco aqui, enquanto proposta, né, é que o projeto... eu quero saber, né, se... Enfim, né, uma pergunta que eu lanço para a mesa, né, é se vocês consideram que o projeto Reconexão Periferia é essa porta de entrada para esses grupos que normalmente não estão inseridos dentro dos espaços e das discussões partidárias ou de movimentos sociais. Porque eu vejo, né, a partir dessa minha experiência, que foi um espaço, uma porta de entrada, né, para alguém que não pertencia a esses espaços do partido. E em 2019, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e pretendo me dedicar a construir esse partido, a fazer com que ele cada vez mais possa ser representativo das periferias do norte do país, né? Então, eu lanço para a mesa, né, porque a gente tem aqui representação da Secretaria de Juventude, da Secretaria de Nucleação, e eu acho que o Reconexão é essa porta de entrada. Ele vai trazer essas pessoas que vão poder se auto-organizar em núcleos, né, que vão poder se ver construindo enquanto pessoas que podem construir processos de aquilombamento, porque o aquilombar é para todas as existências periféricas. Ele não é só para a população negra, né? Então, eles vão poder estar se aquilombando dentro de processos de núcleo, né, e integrando outros espaços, né, como as secretarias de juventude, a Secretaria de Mulheres, e qualificando cada vez mais e enriquecendo metodologicamente, epistemologicamente, o Partido dos Trabalhadores, tá? Obrigada. Muito obrigado, Jéssica. E é um prazer saber que você iniciou esse processo de filiação graças ao Reconexão Periferias. Acho que é muito importante. Eu comecei a participar de mais debates sendo graças à estagiária do Reconexão. Aprendo muito com o Arthur, Paulo, Darlene, Danilo. Aprendi muito com Sofia, com Vitória. Então foram pessoas incríveis na minha trajetória de formação. Agora eu gostaria de chamar o Jean Quitino para falar, por favor. Minutos, por favor. Salve, salve, pessoal bom, bacana. Sou Rubinho Jaquito, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiro queria dar um salve aí por Reconexões Periféricas. Acho muito importante, viu, Paulo? Muito importante a gente ter esse programa com o camarada Arthur. Eu estava ali pensando o que eu ia falar, porque eu nasci no Aparecido, um bairro lá em Belo Horizonte, que faz a gente tangencia lá uma das maiores favelas, que é a Pedreira, e mais no centro lá a Serra. Eu comecei minha militância na Rádio Favela, militando ali com a moçada, e quando eu era jovem, o maior sonho dos moleques pobres e negros era ser jogador de futebol. Eu mirei minha vida para ser jogador de futebol. Hoje mudou. Hoje, quando eu converso com a moçada das quebradas, hoje a gente tem um outro parâmetro. E aí eu tenho que também, digamos assim, me reinventar para conversar com a molecada que nasceu na minha rua. Porque hoje eles querem ser influencer. Tanto é que o time de futebol, a gente tem muita dificuldade hoje de ter gente que joga bola. A molecada é ruim de bola para danar. Que era diferente da minha época. E a outra coisa é o seguinte, a minha formação é músico. Quando eu comecei a tocar guitarra, tocar violão, junto com hip hop, eu tirava música de ouvido no disco. Era uma outra lógica de tirar música. Hoje a molecada já tem uma outra lógica. Por exemplo, as molecadas hoje, quando você comprava um disco de vinil nas antigas, tinha um conceito do disco, você escutava todo o disco do Racionais, você queria lá escutar Nego Drama, que era quase 8 minutos. Vou fechar. É porque é muita coisa. Só mais um minutinho, Juan, que eu estou fazendo esse preâmbulo para chegar onde que eu quero. E hoje a molecada escuta música assim, 2 segundos. Não escuta música. Por que eu estou falando isso? Porque mudou, gente. A linguagem mudou. Para você conversar hoje com a molecada, hoje mudou. E aí, por exemplo, tem umas coisas que são meio contraditórias. Hoje, quem dá a linha na internet é a molecada negra, é o Podpah, é o Chavoso, é o Galo, é a Luana. E a gente discute como que a gente vai reconectar com essa periferia.
uma das maiores análises da última eleição que eu vi foi o Galo que fez. E eu disputei a eleição e a vereador em Belo Horizonte, e aí eu falava com um camarada Estevam o seguinte: você, as duras penas, tenta organizar aquele povo na periferia. Vem a classe média do PT, vai lá e despolitiza. Porque senão não dá para todo mundo. Eu vou fechar. Aí uma proposta assim, muito pro Juan, pro Paulo e pro Arthur. Eu acho que o Reconexões, eu sei que não tem orçamento, seria legal vocês dar uma viajada pelas periferias, levando esse acúmulo para ajudar a gente a organizar lá na base. Porque muitas vezes você está lá, mas você não tem um acúmulo que vocês têm aí. Obrigado. Gostaria de chamar a próxima fala o Marcos, por favor. 2 minutos, por favor. Bom dia, companheiros e companheiras. Me chamo Marcos Jacobi. Eu sou professor no ensino fundamental na região metropolitana de Porto Alegre e estou secretário de movimentos populares do PT do Rio Grande do Sul. Em primeiro, saudar a Fundação Perseu Abramo e as secretarias pela organização do seminário. Eu acho que o formato presencial ele é fundamental no debate, na aproximação e na construção de experiências. Eu acho que aqui o ponto central, ao meu ver, desse seminário é a gente entender como, enquanto PT, enquanto organização coletiva, a gente pode ampliar a nossa atuação nos mais diversos territórios, seja na periferia e em outros territórios. E a gente quer fazer isso para pensar a organização, para pensar a mobilização e para pensar a luta pela melhora das condições de vida, de trabalho, pela ampliação de direitos e por mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais maiores. E eu acho que nesse contexto me vem à mente a gente fazer uma reflexão um pouco mais geral também. Qual é o papel hoje da luta social no PT, nas instâncias do PT, sejam elas nacionais, estaduais, municipais? O PT hoje se dedica a pensar, porque quando a gente está falando em se organizar nesses territórios, a gente está pensando em desdobramento nessas lutas que melhoram essas condições. Às vezes eu percebo que a gente passa períodos inteiros sem que o PT, nessas diversas instâncias, convoque ou organize uma luta social, enquanto a gente dedica, por mais que seja justa, uma energia enorme para disputar as eleições. E acabamos terceirizando a luta social, e aí eu concordo, acho que com a Claudinha que disse, nós, enquanto militantes, estamos lá presentes nos locais, mas não organizamos isso enquanto PT, enquanto organização coletiva. Então, o partido precisa voltar nas suas instâncias, lá na zonal, lá na direção municipal, lá na direção estadual, discutir o problema do transporte público, da escola que fechou naquele bairro, da questão da violência policial que aconteceu. A gente muitas vezes deixou de tratar esses temas nas instâncias, enquanto partido, e acabou terceirizando para outras organizações. Isso que nos nesse sentido, isso que nos afasta muitas vezes nesse sentido. Por favor. E para fechar, eu acho fundamental um debate que está sendo colocado aqui, eu imagino que vai ser aprofundado no Congresso, que é dos núcleos, que acho que é um debate que surgiu já lá com muita força na origem do PT e tem o total acordo que é uma tarefa que tem que ser coletiva, porque tem que envolver, sim, evidentemente, a Secretaria de Nucleação, mas tem que dialogar com a formação política, com a comunicação, com a cultura, para a gente voltar a se organizar nesses territórios. Os núcleos só terão força se, para além de organizar disputas eleitorais, campanhas, a gente organizar estas lutas nos territórios. Perfeito. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, Marcos. Gostaria de chamar agora a Cristina para falar. Perfeito. Cristina, reforça os 2 minutos, por favor. Tranquilo, eu vou gastar 1 minuto e meio se você demorar. Tá bom. Então, companheirada, bom dia. Saudar a Fundação Perseu Abramo por esse evento e tudo que já foi dito aqui por tantas pessoas. Eu venho da Pastoral da Juventude. Eu venho de um momento de organização de base e digo para vocês, o PT e eu nos afastamos das periferias. Tenho que dizer por mim mesmo, porque nós vamos pegando tarefas ao longo do processo, sou sindicalista, sou cutista, estou na tesouraria da CUT, a gente vai pegando tarefas e a gente vai se afastando do que é essencial
para a continuidade do avanço das políticas públicas que existem e que as pessoas não se reconhecem. Aí eu peguei outro dia, eu estive no diretório, no encontro de dezembro, e peguei um símbolozinho do PT, uma estrela, que foi dada nas festividades do PT, e estou procurando a juventude para fazer aquele ensaiozinho. Não tem Nossa Senhora de casa em casa? O PT ensaia em sua casa. Então a gente tem que começar a provocar as pessoas para elas se entenderem por que o PT e as políticas públicas estão em sua casa. Seja pelo SUS, seja por mais médico. De alguma forma o PT está dentro da sua casa. Então a gente precisa que as pessoas se identifiquem. E para isso a gente tem que voltar para as bases. Reconectar isso significa a nossa reaproximação também com essas bases. E eu, como cutista, uma provocação, estou ali, meu ex-presidente da CUT, o PT tem um CUT cidadão que precisa se reconectar com essas bases. A gente precisa juntar tudo isso, já que nós somos parceiros, vamos dizer assim, como CUT, apesar de que tem várias coisas aí que eu não quero nem falar aqui agora. Mas o mais importante é, se a gente quer realmente se reconectar, a gente precisa estar presente com uma ação, com a representação, não nossa, mas deles, e que nossa voz se some a deles também. Muito obrigado, querida. Gente, eu esqueci de avisar anteriormente, mas a gente fechou, tá bom? Já a lista de inscrições para poder falar, porque a gente já tem 24 pessoas para falar, então acho que, assim, não dá tempo de encaixar mais pessoas. Exato. Não, perfeito. A próxima pessoa que eu gostaria de chamar é o Thiago. Thiago? Perfeito. Olá, bom dia. Uma sequência de falas baianas, né, Cris? Me chamo Thiago de Souza, sou secretário de Movimentos Populares do PT Bahia. Saudações tricolores. Tricolores venceram ontem. O baiano começa a falar de futebol porque um tema que eu senti que não foi pautado aqui são as bets, né? E as bets, elas estão hoje dentro das nossas famílias, dentro da periferia. A Tainá falou ontem sobre violência doméstica. E lá na Bahia o governo lançou um comercial em que uma mulher fica dentro de sua casa assistindo um jogo de futebol e torcendo para um time ganhar. E o time que ela queria que ganhasse era o do esposo dela, porque quando o time dele perde, ele chega em casa totalmente agressivo. E hoje não é mais sobre só a paixão do futebol, mas também é sobre o dinheiro na conta em que as nossas famílias estão perdendo. Júlia está aqui, né? E eu recentemente saí da juventude, fui diretor da Uni, na gestão que Júlia também estava. E a juventude do PT precisa se aproximar da periferia. A gente precisa tirar a juventude do PT só do movimento estudantil. Quando o governo ele lança, né, em 2002 a gente começa, alguns jovens começam a entrar da periferia na universidade e naquele momento tinha um esforço da família. O jovem que acessava a universidade, ele ia para o pré-vestibular, ele estudava em um colégio particular. E a família, depois que o jovem entrava na universidade, garantia ali que ele estudasse e não precisasse trabalhar. Hoje o jovem ele precisa trabalhar, ele precisa estudar. Eu mobiliei minha casa toda na OLX. Não está fácil para um jovem hoje morar sozinho. Então ele tem que estudar e ele tem que trabalhar. E quando a juventude do PT vai lá na universidade e ele consegue trazer um jovem para o movimento estudantil, ele tem que decidir se ele vai militar no bairro ou se ele vai militar na universidade. Então a gente precisa aproximar a juventude do PT, da juventude e da ação dentro das comunidades. Isso está faltando e a gente precisa. E uma coisa que a Tainá falou ontem, de fato, o nosso povo está cansado de ser propaganda só das políticas sociais. A pessoa ela não quer só ir para a televisão para dizer que ela foi do ProUni, que ela foi das cotas, que ela foi... Ela quer dizer que ela venceu, ela quer dizer que ela conseguiu, ela quer dizer que conquistou. Então a gente precisa, de fato, mudar as caras dentro das propagandas do PT e do governo. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Gostaria de chamar agora a Marta. Perfeito. Só reforçando os 2 minutos, por favor, Marta. Bom dia, companheiros e companheiros. Saudar a mesa na pessoa da Claudinha, da Nucleação Nacional. Eu sou a Marta Cunha, eu sou do diretório do Estado do Amazonas e sou da Secretaria Estadual de Nucleação do Estado do Amazonas. Então, assim,
eu penso importante colocar para a mesa que nós, para a gente fazer esse trabalho que nós estamos querendo, a gente precisa ter orçamento. Então, eu penso que eu estou falando a partir do meu estado, né? Então, nós temos municípios que são mais de 8.000 quilômetros de distância da capital. Então, eles são sempre excluídos, porque para chegar, tu tem que ir para outro estado para chegar em determinados municípios, como Guajará, Itamaraty, ou uma passagem de avião é mais cara do que você vir para Brasília. Então, são realidades que a gente tem no nosso estado que é totalmente diferente do restante do país. Então, assim, mas pelo menos garantir recurso para que a gente tenha, que a gente possa fazer esse trabalho, ao menos Manaus em torno. Então, eu coloco como ponto isso. Outro ponto também importante em relação ao orçamento, a gente poderia pensar e deixar de fazer as coisas nos hotéis. Aqui em Brasília tem vários centros, por exemplo, tem um centro jesuíta, tem um centro das irmãs que eu já fui, acho que é Sagrado Coração de Jesus, eu não lembro bem, que a gente pagaria 1/3 do que a gente está pagando aqui nesse hotel, tá? 1/3 do que a gente pagaria nesse hotel. Então, assim, eu estou falando isso rapidamente, mas assim, o meu ponto é esse, porque a gente economizaria recurso também. Então, quem está no orçamento, pensando no orçamento, os encontros de organização, pense nisso, né? Que a gente tem outros espaços que são mais baratos que a gente economizaria. E a minha fala mesmo, eu quero 1 minuto para a minha fala, é o seguinte, a questão das periferias, um ponto importante nas periferias que eu acho que alguém só falou superficialmente, é a questão das igrejas neopentecostais. Isso foi um projeto político a partir, para contrapor o projeto que nós tínhamos na América Latina, que era a Teologia da Libertação. Eu também a minha formação vem da Igreja Católica, eu também sou formada em teologia, né? Eu me considero teóloga da libertação, porque a minha formação teológica veio da Teologia da Libertação, e para contrapor isso, os militares, junto com os norte-americanos, enviaram para cá vários evangélicos que estão hoje nas periferias. Então, são pessoas pobres, pretas, mas que são bolsonaristas exatamente pela concepção da igreja. Então, assim, eu vou me encerrar, porque não dá mais para trazer, mas esse ponto é fundamental para a gente continuar discutindo isso, como que a gente vai conseguir chegar nessas famílias e realmente desconstruir o que está construído na cabeça deles a partir desses pseudos pastores, né? Obrigada. Muito obrigado, Marta. Gostaria de chamar agora o Felipe Pires, por favor. Reforça os 2 minutos, por favor, Felipe. Bom dia a todos. Muito obrigado. Terminando minha fala aqui, 2 minutos realmente. Bem, meu nome é Felipe Pires, estou vereador da cidade do Rio de Janeiro, sou líder da bancada do PT na Câmara, estou como secretário de organização do partido no estado e sou morador de uma favela chamada Vila Aliança. Continuo a morar no território de Bangu, que compõe um grande complexo ali de favelas. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, porque eu acho que muitas das vezes a gente foge muito da realidade. Primeiro porque quando se fala, eu não gosto do termo periferia, tá? Eu sou carioca, eu gosto do termo favela. Quando a gente fala de favela, a gente não pode falar do termo uno, que favela é um troço muito distinto. Eu, por exemplo, trabalhei numa instituição, vocês talvez conheçam, chamada Observatório de Favelas, que faz políticas públicas para o Brasil como um todo. Ela fica no território da Maré, e eu fazia lá a parte jurídica. No território da Maré, que todos vocês devem conhecer, deve ter umas 70 instituições das organizações da sociedade civil que fazem atuação direta no território. Na minha favela, que eu reconheço, tem uma instituição. Então, quando você fala em favela, você tem que saber que existe também, para dentro da favela, cada uma realidade, inclusive de privilégios, né? Porque quando você tem 70 instituições atuando dentro da Maré, você pode dizer que aquele povo favelado que está lá tem privilégio, sim.
Outra coisa que eu gostaria de dizer e trazer para a reflexão do conjunto dos companheiros. Estou falando do Rio de Janeiro, estou falando da realidade que eu conheço, que eu vivo. E tem lugar de fala para poder dizer. Favela hoje é um lugar conservador. Eu fiz uma pesquisa tem 1 ano e meio. Eu sou católico. A igreja católica dentro de Vila Aliança tem uma igreja e 2 capelas. Terreiro não tem nenhum porque foi todo mundo expulso do território. Igreja evangélica tem 264. Há 1 ano e meio tinha 264. Muito provavelmente tem 300 hoje. Favela é um lugar conservador. Então, quando a gente vai usar, principalmente de pautas que são caras a gente tem que estar sabendo que a gente está não dialogando com o favelado. A segunda coisa, ontem eu ouvi falar muito de macroeconomia. Você me desculpa, cara, porque é muito importante o que eu vou dizer. Não, eu sei, é porque tem mais pessoas. Falamos de macroeconomia ontem. Estou falando do Rio de Janeiro. Como que a gente vai achar que valorização do salário mínimo vai chegar para o favelado se hoje o preço do ovo está tabelado numa favela? O gás que a gente paga R$90 na favela está R$140. A internet que a gente paga R$70 está R$150 na favela. E o cara não consegue ter a compreensão que o governo Lula está fazendo algo pela vida dele, porra. Então são dados e elementos que a gente precisa, meu amigo. Senão a gente não vai falar de favela. A gente vai falar de qualquer coisa. Vai falar da academia, mas não vai falar da realidade das pessoas. Tinha uma série de outras coisas que eu queria dizer, mas fica por um momento oportuno, mas só para reforçar que para cada favela uma realidade, para cada estado uma realidade, não dá para tirar um documento para falar do EPOC ao Chuí, porque não vai refletir a realidade das favelas do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Gostaria de chamar agora para falar o Estevam. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Estevão, eu estou atualmente como secretário de Movimentos Populares em Minas Gerais. O que eu queria fazer aqui de comentário, saudando todos vocês, era um pouco baseado na fala despretensiosa do Laércio. A minha nos 2 minutos vai ser menos pretensiosa ainda. Mas o que eu queria comentar era o seguinte: eu acho que a gente está muito, e eu concordo plenamente, a gente está muito preocupado com os nossos desafios para fazer uma disputa de valores em torno desses temas, né? E eu concordo plenamente com isso, vou reforçar essa questão. Agora, acho que tem uma questão que torna o individualismo, né, e essas ideologias mais conservadoras aderentes à realidade, que tem a ver um pouco com o que o Laércio estava chamando a atenção lá no histórico dele, que é o fato de que as estruturas de bem-estar e as redes de solidariedade foram desmontadas, ou estão sendo desmontadas, ou bloqueadas pelo neoliberalismo. Então, não é só uma questão de o individualismo aparecer como um valor mais importante, é que o individualismo tem sido uma responsabilização maior no sentido das soluções que são apresentadas para a vida, não é? Não são as estruturas de bem-estar social, não são ou as possibilidades de construir, não são as redes de solidariedade, é cada um por si tendo que se virar para poder ter perspectivas de sucesso ou fracasso, não é? Então, acho que a gente, claro, não pode abrir mão de fazer, e já inclusive aproveitando as experiências coletivas de lutas para mostrar que há outras possibilidades de organização da vida, mas acho que a gente também não pode desprezar as experiências de políticas públicas que a gente precisa reorganizar. E nós somos um partido que tem como vocação organizar a classe trabalhadora, então pensar essas estratégias é fundamental, mas nós somos também um partido de governo e que tem gestões. Então eu encerro fazendo aqui uma sugestão para que o Reconexão faça uma imersão, um laboratório, lá na Prefeitura de Juiz de Fora. Eu vou sugerir esta em particular, é a 3ª gestão municipal em termos de tamanho, né? De uma cidade assim que nós governamos hoje. Não vou falar de Fortaleza ou de Contagem, vou falar de Juiz de Fora porque eu também estou próximo de lá. Me comprometo a dialogar com a prefeita Margarida Solomão para que o Reconexão vá lá, conheça as experiências e ajude também a desenvolver melhor as experiências lá. Muito obrigado, meu querido. Agora seria, eu não tenho certeza se esse é o nome porque eu me comuniquei à distância, Perepeti. É isso mesmo, perfeito. Desculpa, viu? Porque eu vi de longe a comunicação. Perdão. Bom dia. Reforça os 2 minutos, por favor. Tá. Não, sou secretário, né, Claudinha, lá no PT do Pará. Eu queria falar só 3 coisas. Uma, primeiro, parabenizar, né,
antecipadamente. E outro, eu concordo com todas as falas que tivemos hoje e ontem, mas talvez nos faltaram 2 coisas ou 3. É dizer, nós temos um problema, né? Nós somos uma máquina eleitoral, isso, não vamos esquecer isso. E evidentemente, se não temos máquina eleitoral, a gente não vence as eleições. Mas essa máquina eleitoral, essa está muito longe do que estamos discutindo aqui. Quer dizer, é uma máquina eleitoral para se realimentar, né? Mas como vamos articular nossos senadores, deputados, prefeitos, prefeitas, vereadores, a todo esse projeto nosso de trabalho coletivo? Né? Então, eu acho que isso é um problema que nós temos. Enfim, nós estamos transformando muitos movimentos, muitas lideranças em cabos eleitorais. Então, enfim, o esforço principal não é a organização, é ganhar votos. Né? Nós temos que aprofundar esse debate no Congresso e futuramente. O outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. É decir, uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende, né? Enfim, nós vemos no Pará, né? Chegam diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutimos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. É decir, uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende, né? Enfim, nós vemos no Pará, né? Chegam diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutimos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. É decir, uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende, né? Enfim, nós vemos no Pará, né? Chegam diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutimos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. É decir, uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende, né? Enfim, nós vemos no Pará, né? Chegam diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutimos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. É decir, uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende, né? Enfim, nós vemos no Pará, né? Chegam diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutimos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. É decir, uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende, né? Enfim, nós vemos no Pará, né? Chegam diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutimos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. É decir, uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende, né? Enfim, nós vemos no Pará, né? Chegam diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias.
né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutirmos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. Uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende o, né? Nós vemos no Pará, né? Diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutirmos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. Uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende o, né? Nós vemos no Pará, né? Diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutirmos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. Uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende o, né? Nós vemos no Pará, né? Diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutirmos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. Uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende o, né? Nós vemos no Pará, né? Diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutirmos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. Uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende o, né? Nós vemos no Pará, né? Diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutirmos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. Uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende o, né? Nós vemos no Pará, né? Diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Né? Concordo com o vereador. Como nós, né, vamos fazer tudo isso se não discutirmos que o outro é o papel dos nossos ministros e secretários. Tem ministros e secretários que aparecem nos estados e nem falam com o PT, nem falam com os movimentos. Uma máquina também separado junta com a máquina eleitoral, mas que não atende o, né? Nós vemos no Pará, né? Diretores, secretários, ministros, ministras, e alguns deles nem falam com a gente, né? E por último, a história das milícias. Foram bem importantes, mas uma das principais é o orçamento. Se não tiver orçamento, para justamente fazer com que práticas sociais de núcleos que foram convidados, ou até mesmo núcleos do PT, para fazer atividades sociais, e não somente sociais, científicas também, nas periferias, então não tem diálogo, simplesmente. E a gente vê muito isso, essa falta de identificação da realidade social, quando vocês veem o número de pessoas que foram eleitas em todo o Brasil para os cargos de vereança. Por exemplo, no Amapá, só foram 5 representações eleitas do PT. Para se ter uma ideia,
União Brasil foi 35 no Amapá. Ou seja, quem é que está dominando o cenário? É a esquerda. Não é a esquerda. Por que a direita está dominando esse cenário? Será que ela investe mais em educação, saúde, assistência social? A gente sabe que não. Então, essa situação ela precisa ser vista de um modo mais específico, porque é o que está sendo orientado na nossa sociedade hoje. Ela é extremamente conservadora. Ela é extremamente conservadora e, para finalizar a fala, é isso. Precisa ter orçamento, precisa ter planejamento. E a mão de obra, vocês têm que pegar a mão de obra local, não ficar pegando gente de lá, não sei de onde, para poder trabalhar, como estão fazendo hoje na situação do petróleo no Amapá, da margem equatorial. A maioria das pessoas são de fora, sendo que tem muitos formados, capacitados para que possam trabalhar em cima disso no Amapá. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Gostaria de chamar agora o Alexandre. Ajuda. 2 minutinhos, por favor. Obrigado. Saúdo a todos e todas, aos companheiros e companheiros. Meu nome é Alexandre Julião. Saúdo também o pessoal da mesa, especialmente Paulo, Sabanai também. Peço licença às mais velhas também. Eu sou Alexandre Julião, sou advogado, sou do PT lá do Pará, sou do CEDEMPA também, do Centro de Defesa do Negro Paraense. Mas eu queria falar basicamente 2 coisas para também poder encaminhar. A primeira, com relação ao orçamento, eu acho que a gente poderia também participar de uma construção sobre como é que o Estado brasileiro ele pode também investir mais. Cerca somente de 6% do orçamento brasileiro, ele pode ser investido de alguma forma. Então a gente, na verdade, deveria pensar em forma de como o Estado deveria ser reformulado, de modo que a gente possa, inclusive, permitir que os nossos governos progressistas, eles possam também dar recurso para as nossas organizações também estimular a luta social. E no segundo ponto, retomar a dimensão também de quanto as nossas periferias são conservadoras, né? Eu sou lá de Belém do Pará, sou de uma periferia, né? No Rio chama favela, em Belém chama baixada, né? Eu sou lá do Castanheira e, cara, a gente tem uma percepção muito forte do quanto o conservadorismo também está ligado à percepção da segurança pública. Então a percepção da violência, a percepção da população brasileira sobre a violência, ela faz parte também do quanto esse conservadorismo vai sendo estimulado na nossa população. E a gente, enquanto parte do partido, a gente também tem uma responsabilidade muito grande. Os nossos governos, eles vêm falhando e falham de muita forma com a segurança pública. E a gente precisa pensar em um novo projeto de segurança pública que, de certa forma, também contribua e converse também com os anseios das nossas populações. Então é isso que eu queria falar. Muito obrigado, Julião. Gostaria de chamar agora Irene Nogueira. E reforço, por favor, os 2 minutinhos. Bom dia, companheiros e companheiros. Antes eu quero dizer, Luiz, você me antecipou quando você botou o slide. Bom, gente, eu sou Irene Nogueira, sou do PT do Piauí, filiada desde 86 no Piauí. Já fui secretária de formação por 2 mandatos, fui secretária das regionais, eram dos 18 regionais, agora 13. E a minha pergunta não era uma pergunta, era pedir para estarem colocando o material para nós no grupo. O Luiz já se antecipou, mas eu vou justificar por quê. Nossa nova gestão começou agora, né, do nosso deputado Fábio Novo. Nós temos funcionando, viu, Cléia? 20 secretarias e setoriais. 12 setoriais e 8 secretarias. E nós estamos ávidos. Toda semana tem reunião dos setoriais e das secretarias. Do começo do mandato, que vocês sabem que a eleição agora que terminou, há poucos dias, nós já fizemos várias atividades no Estado. Então, nós precisamos, sim, nós estamos disponíveis. Eu, enquanto secretária de Movimento Popular e Política Setorial, estou lá fazendo essa borbulhação, esse borbulhamento para isso acontecer, e nós estamos lá, viu, Luiz, Claudinha, nós estamos disponíveis. Obrigada. Muito obrigado, Irene. Gostaria de chamar agora o Gustavo Rodrigues.
Bom dia às pessoas presentes. Eu sou Gustavo Rodrigues, sou homem preto, gay, periférico, atualmente secretário estadual de nucleação do PT do Rio de Janeiro. E como é importante, e sou de Candomblé também, como é importante a gente ouvir diferentes vozes para a gente perceber que os lugares e as vivências nos fazem ter percepções diferentes do nosso próprio partido. Porque eu sou do estado que elegeu a primeira mulher preta favelada governadora na história desse país, e única até agora. Benedita da Silva não é produto do acaso. Benedita da Silva é produto desse PT periférico. Eu tenho 3 vereadores favelados, de origem favelada, na Câmara do Rio de Janeiro, e não estranho, o Felipe é branquinho, mas ele é favelado mesmo. Conheço a família dele, e não são obra do acaso. Eu acho que o que a gente está discutindo aqui é que os instrumentos de relação e de diálogo do Partido dos Trabalhadores com a periferia não são os ideais, não são aqueles que dão conta de todas as demandas contemporâneas, porque me incomodou, o estranhamento faz parte do diálogo, me incomodou, assim, o PT está distante. Opa, eu me filiei ao PT também por ser preto, gay e de candomblé, e o único lugar, na época, no movimento estudantil, que eu me sentia à vontade para dizer que eu sou isso tudo. Né? Então, a gente precisa reconhecer o caminhar do nosso partido até aqui. E do nosso lugar, né, Claudinha? Eu acho que a gente não é a solução mágica, não é uma coisa que vai resolver as contradições de ser um partido de massas e de ser um partido que precisa se manter conectado com os movimentos sociais, com todas as falas. Vou concluir o raciocínio, companheiro, 2 minutos realmente não dá, mas eu vou chegar lá. Não vai resolver essas contradições, mas a política de nucleação é uma estratégia que essa gestão coletiva nossa, e minhas companheiras, majoritariamente companheiras, secretárias e secretários 2 ou 3 de nucleação do Brasil, estamos aqui, Laércio, para isso, e eu só proponho que a gente faça isso logo, Claudinha, porque se a gente for esperar o modelo de núcleo ideal, se ele vai deliberar, se ele vai ter assento no diretório, a gente não vai fazer. A gente não vai fazer. Tem o Congresso, que vai dar um formato, mas tem o aniversário do PT semana que vem, que vai ser uma oportunidade de dar visibilidade a isso, porque, para além disso, de reconectar, para além de refazer os nossos caminhos dialógicos com a periferia, a gente precisa, esse ano, reeleger Luiz Inácio Lula da Silva. Porque se a gente não estiver fazendo isso, celulado e nucleado em todas as comunidades, talvez ano que vem nós não tenhamos condições de ter um espaço como esse de novo. Obrigado, meu querido. Queria chamar agora o Ailton, por favor. Ailton. Quem é o Ailton? Lailton, passaram como Ailton, desculpa. Lailton. Depois, a Ana Rita pode ficar aqui próximo já também, por favor. Ana Rita. Bom dia, gente, a todos. Me chamo Lailton Rodrigues, quilombola, né? Tive que levantar a mão. Essa minha fala é uma crítica construtiva para vocês, porque tá nos espaços falar por nós, acho que é nós que tem que falar por nós, quilombola. Venho de uma comunidade quilombola no município de Baião. Atualmente eu estou na coordenação executiva de projeto da Malunga. A Malunga representa as comunidades do estado do Pará. E eu sou um quilombola jovem, assumi minha comunidade com 23 anos. Vim para Malunga e dizia assim para a juventude que está na mesa: não tem uma coisa melhor na vida e na carreira, é sentar com a juventude na base. Não trazer um espaço desse, porque aqui eu não tenho coragem de tirar meu sapato. Aqui não é meu lugar de fala. Meu lugar de fala, eu venho do lugar de fala. Mas assim, dizer que nós estamos na escuta e dizer assim que a reconexão, eu acho que, independente, eu acho que tem que ser ouvir todo mundo, nem quem for filiado no PT e em geral, porque a gente vê de uma sociedade que a gente faz história. Eu sou um jovem que eu falo assim, que a minha militância, eu não sou
oposição, eu sou liderança cobrada às políticas públicas do nosso povo. Então, nós, quando estamos na base, nós sabemos o que nós passamos. Então, eu acho que precisa rever isso, porque às vezes, como a gente fala, a gente tem que ouvir mais os nossos, porque tem muitas coisas do PT não tá certo, porque tem coisa na base que precisa ouvir o povo. Às vezes quer ouvir o vereador, mas ouve o povo, porque a voz do povo, eu sou vice-presidente da minha comunidade, mas quando o prefeito quer sentar, vamos lá ouvir a comunidade, porque a comunidade tem demanda para repassar. Por exemplo, nós tem que ser respeitado. Então, por exemplo, quem votou no Lula, eu sou um cara, minha família é petista, mas eu não sou petista, sou um cara, eu luto onde eu vou, bom apoiar o Lula, porque eu vejo na universidade, um cara, vejo as comunidades jovem entrando na universidade, sabemos quem luta por isso. Então, eu sou onde eu vou, a gente preza Malungo, fala para votar no Lula, por exemplo, lá nós temos na Malungo, nós temos coordenação da juventude, tem coordenação de gênero, por exemplo, isso é muito importante. Então, só para finalizar, vamos sentar com o movimento, vamos sentar, porque nós lá na base, a Malungo, todos esses anos aí, tá vendo títulos no Pará, é a Malungo que está fazendo o gel e entregando para o Pará, para o estado titular. Então, vamos ouvir também as comunidades, principalmente quilombola preta. Perfeito. Muito obrigado, Lailton. Eu peço que a Tânia já fique aqui à frente também para falar depois da Ana Rita, e peço que a Ana Rita se atente aos 2 minutinhos, por favor. Certo, bom dia. Então, quero saudar, né, toda a mesa, importante a gente estar reunido aqui, né, achei extremamente ricas as falas que me antecederam. E eu quero reiterar aqui algumas questões que eu acho que falar dessa questão da reconexão periférica, ela requer a gente pensar que, assim, nós precisamos ter um projeto estratégico que permita a gente pensar daqui 3, 4 anos, onde a gente quer estar com isso aqui. Né? Então, primeira coisa, pensar a forma, né, como a questão da nucleação, a Secretaria de Movimentos Populares, né, junto com essa questão da reconexão periféricas, a gente pensar na formação das nossas lideranças, num processo sistematizado de formação. Acho que a grande riqueza que nós temos aqui é a questão da pluralidade, né? Mulheres, povos de terreiro, né? Pessoas oriundas de diversos movimentos que mostram a diversidade do nosso país e a nossa necessidade, não é, também que essas pessoas protagonizem os processos políticos dentro do PT. Então, isso é um elemento, a gente sistematizar uma proposta que permita a gente dar passos, não é, e que esses passos eles sustentem a possibilidade de termos quadros que serão os nossos próximos vereadores, deputados, dirigentes partidários, etc. Isso é uma coisa. Segunda coisa está relacionada ao que foi dito aqui em relação ao orçamento. Né? Nós precisamos que esse projeto, né, e essa possibilidade aqui, ela também chegue potente na base. Então, acho que essa proposta, talvez, da fundação, fazer um edital, né, contemplar as entidades que estão lá na base, seria, talvez, uma proposta interessante. E a terceira coisa seria a gente pensar políticas públicas, né, pensando na reeleição do Lula e o quanto isso é importante para nós. Né, eu senti falta aqui da gente ter diálogos de estratégias, né, de união de esforços, e metodologia e consistência teórica para a gente fazer a campanha do Lula, mas acho que isso a gente vai fazer em outro momento, né, na base, inclusive. E outra coisa, as políticas públicas do Lula, elas precisam ter contato direto com a base. Essa questão de fazer repasse republicano só para os estados e municípios tem feito com que nós não tenhamos acesso a esses recursos. Muito obrigada. Perfeito. Tânia, e peço que a Nelita já fique aqui à frente também. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Tânia, sou de Santa Catarina e sou secretária dos movimentos populares. Há mais de 40 anos atuo em diversos movimentos e lutas, já fui secretária de mulheres, enfim. Mas uma coisa que eu acho que é importante também, quando a gente faz toda essa análise, todo esse debate, e acho que talvez vá me repetir em algumas questões,
mas acho que a gente precisa pensar também em que momento que a gente vive hoje do planeta, da humanidade, da sociedade. Um momento bastante, como diria o Domênico de Masi, nós vivemos um salto de época. E a gente tem feito poucas análises do que isso tem influenciado na vida das pessoas. Nós estamos com uma população altamente adoecida. Nós estamos com uma população que... e aí, quando a gente fala das comunidades periféricas, muito mais essas pessoas estão sendo afetadas porque não tem políticas públicas. Então, a gente precisa pensar como é que a gente dialoga com essa população, porque antes nós estávamos, de certa forma, sozinhos nessas comunidades. A associação de moradores, organizávamos a luta de base e tudo mais. Hoje nós talvez nem estejamos, que por isso que a gente está fazendo esse debate. Quem está lá primeiro são as igrejas, o crime organizado, as redes sociais estão chegando lá. Vocês lembram de 2018? Nossas tias, parentes, amigos que nunca falavam de política, eles estavam especialistas em política. Então, nós precisamos refletir sobre isso para a gente saber como é que a gente vai voltar lá para a comunidade, pensando estratégias, mas também pensando pautas mais leves, porque a sobrevivência nas comunidades já é uma militância. Então, como é que nós vamos... Acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. Em que momento que nós estamos da humanidade? E pautas antigas, como moradia, não podemos mais só discutir uma casa. Nós temos que discutir autonomia energética, a gente tem que discutir como é que essas casas vão serem mais fortes por conta da emergência climática. Então, nós temos muitas coisas em 2 minutos. Infelizmente, é muito ruim. Queria sugerir que para que vocês pensassem nesses momentos com um trabalho de grupo onde a gente possa refletir um pouco mais, que eu acho que isso ajudaria bastante. Obrigada. Obrigado, querida. Agora é a Nelita. Peço que a Maria Helena fique aqui à frente também, por favor. É a Nelita agora. E a Maria Helena pode ficar de cantinho, por favor. Bom dia. Eu vou fazer no PT, acho que 30 anos de militância e 28 anos de seriado. E tem questões hoje para a gente que são questões lá de trás, desde o início. Eu não era afiliada e fui uma das coordenadoras da primeira campanha do Paulo Rocha, a deputada federal no Pará. E fiz as 2 campanhas do Paulo e fui para Roraima. E para mim foi um choque. Tanto a cidade, a organização social, o próprio PT, lá, é completamente diferente. Acho que o PT se coloca de uma forma em cada lugar que tem a ver com a própria organização social, e com a própria cultura local. Então, eu fico pensando que a gente precisa pensar o PT para dentro e o PT para fora. E fazer uma diferença entre a relação, o que é o PT e o que é o governo. Porque eu acho que a gente tem que defender as políticas do governo, compreendê-las, entender como é que elas chegam nos locais e a relação do próprio governo com os pactos federativos, alguém falou aqui, dos governos estaduais, aonde a militância não conhece ou chega por pedacinhos. E aí o PT se comunica mal e o governo se comunica pior ainda. É muito ruim a comunicação do governo federal com o PT para chegar nos locais. Eu acho que uma diferença assim, que eu vi primordial foi a visita do ministro Camilo lá, com o seu casezinho de todas as coisas que o PT faz. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar de como melhorar a comunicação de forma que todo mundo consiga compreender e fechar essa comunicação nos estados, e nos municípios. Uma outra coisa é pensar, por exemplo, que o PT não é só o partido das eleições, mas é um PT que precisa ter vida cotidiana no dia a dia para fazer essa coisa da anucleação que a Claudinha fala, para fazer os setoriais ter vida, as secretarias ter vida. E para as eleições, eu quero deixar uma pergunta, porque as mulheres desaparecem. Onde é que estão as mulheres ali na fala da periferia? Onde é que estão as mulheres na fala das nossas coordenações? Entendeu? Porque as mulheres, a violência hoje, ela é gritante, é alarmante.
o meu estado... Pode ir fechando. E fechando, o meu estado tem o primeiro lugar quase sempre em violência doméstica. No ano passado, mais de 500 casos de estupros de crianças e de vulneráveis. Aí eu pergunto, um militante petista ou um petista orgânico que pratica violência doméstica pode ser candidato? O que o PT faz com isso? Um militante, um filiado orgânico que pratica estupro marital ou estupro de companheira pode ser candidato? O PT debate isso ou bota para debaixo do tapete? O que a gente faz com isso? Então, eu acho que, como nós estamos entre pares, e isso não vai sair daqui para quem não é petista, eu espero, mas a gente precisa discutir isso internamente entre nós, das nossas práticas, e como é que a gente discute isso com fraternidade, inclusive, e não passar a mão na cabeça, porque eu acho que não dá. Né? Então, acho para a gente pensar coisas de mudança mesmo, estrutural, e de mudança de cultura, de mudança de prática política real no cotidiano. É isso. Obrigada. Obrigado, querida. Agora eu gostaria de chamar a Maria Helena para falar, né? E queria pedir para a Tanira já ficar aqui à frente, por favor. Reforça os 2 minutinhos, por favor, querida. Oi, bom dia. Eu sou Maria Helena, sou de Mato Grosso do Sul, sou secretária de organização. Ontem nós tivemos aqui um seminário de planejamento. E eu queria começar refletindo o seguinte, o PT esse ano, em abril, vai realizar o seu congresso, né? E tem um debate que a gente não está muito dando bola na minha avaliação, que é a questão do estatuto e da organização do partido, né? E eu penso o seguinte, ontem foi falado isso também, né? Essa questão da discussão do estatuto e da organização, ela não é só burocrática, ela é política, porque ela vai refletir, como eu coloquei aqui, se as estruturas organizativas do PT estão dando conta da gente fazer política. Alguém falou aqui isso em outras palavras, falou assim, os instrumentos de diálogo do PT com os movimentos sociais são ou não os ideais? Eu acho que foi você, né? E aí nós vamos falar dos setoriais e da nucleação, né? A nucleação a gente havia abandonado e a gente retoma agora. Mas os setoriais, secretarias e secretarias setoriais, há pouco nós fizemos um embate muito grande dentro do PT, não é verdade? Né? Realizamos no Brasil inteiro, e aliás com algumas dificuldades em alguns estados, inclusive, a eleição de secretários setoriais. Ora, teoricamente, os secretários setoriais seriam a participação do PT na organização da sociedade civil dos movimentos sociais, a reconexão da periferia com o partido. Então, eu acho que isso nós precisamos refletir. Isso está dando conta? É dessa forma, porque senão nós vamos fazer setoriais e secretarias para disputarem internamente, que é o que ocorre, para terem assento no diretório, para terem assento na executiva, para disputarem a política interna, mas não para fazer esse papel de organizar os movimentos sociais na periferia. Porque o que a gente ouve dos relatos dos movimentos que de fato estão fazendo movimento na periferia, a gente percebe que a gente não tem uma conexão verdadeira, né, com os movimentos sociais. Então, para concluir, eu só queria fazer um convite, né? Eu acho que nós poderíamos reproduzir esse seminário nos estados. E eu já faço convite, e aí, através da Secretaria de Organização, a nossa secretária de Mobilização está aqui também, que a gente possa fazer em Mato Grosso do Sul. Que a gente comece por Mato Grosso do Sul, tá bom? Obrigada. Perfeito, muito obrigado, querida. Agora, gostaria de chamar a Tanira para falar e peço que a Marta, tinha uma Marta escrita também? Isso, perfeito. É que tinha duas... Desculpe, com vontade.
Bom dia, companheirada. Quero cumprimentar em nome da Claudinha, querida Claudinha, toda a mesa, cumprimentar a Fundação e a todos que organizaram. Realmente já foi falado aqui e esses encontros presenciais são fundamentais. Então, que a gente possa fazer mais e acho que a importância disso. Mas eu queria dizer, todas as falas de ontem e de hoje nos contemplam muito, né? E fazem com que a gente volte para o nosso território, para o nosso trabalho, cheio de energia. E ontem eu ouvi, acho que foi do Laércio até, que a gente tem um mau humor com a gente mesmo. Não sei se foi de alguém, né? Foi do Walter, desculpa ter trazido para ti. Mas eu acho que a gente também tem que pensar sobre isso, porque nós somos sucesso, né? E eu acho que isso também tem que ficar. Tudo isso que foi trazido aqui é fundamental e é importante, nós precisamos ajustar, né? Aparar nossas arestas. Mas a gente é sucesso. A gente está indo aí para uma eleição do presidente Lula com muita possibilidade, nós sabemos disso, e depende muito do nosso trabalho também. Agora, o presidente Edinho trouxe ontem que nós não podemos subestimar, né, na fala dele ali, Nicolas Ferreira. E eu acho que isso a gente tem que olhar. Eu vi hoje um vídeo do WhatsApp que eu fiquei impressionada, e que é a publicidade que os bolsonaristas fazem em WhatsApp. E acho que a gente tem que olhar para isso, porque é um vídeo comovente, é um vídeo que fala de emoção e que mostra o pai passando para o filho quase como uma coisa sobrenatural, assim. E a gente sabe que as igrejas estão... Um companheiro aqui falou de 200 e poucas igrejas numa comunidade, e a gente sabe que isso é uma realidade de todos os estados. Então, como é que nós... E aí eu quero fazer um pedido para a Fundação e para o PT, para encerrar. Como é que nós vamos discutir narrativa? Então, eu sugiro e peço que a gente faça uma capacitação online, da forma que for possível, o quanto antes, para que a gente possa pensar na eleição sobre narrativa, para que nós possamos azeitar como é que nós vamos estar lá conectados com as comunidades. E eu só gostaria de fazer um convite que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está organizando de 26 a 29 de março a primeira Conferência Internacional Antifascista, e que é um ato político que o PT está à frente, junto com outros partidos de esquerda, já tem presenças confirmadas da Europa, da América Latina. Vai ser uma discussão muito importante e que tem lá no Instagram. Quem quiser, também terão mesas sugestionadas, quem quiser participar, e será um debate muito importante neste momento. Convido todas e todos vocês. Obrigada. Muito obrigado, querida. Gostaria de chamar a Marta e, posteriormente, para a gente conseguir fechar as falas, a Romilda. Bom dia, sou capixaba, Espírito Santo. Quero parabenizar a mesa. Podia estar mais potente, tem só 2 mulheres. Não? E muitas mulheres aqui falaram, beleza. Eu quero propor aqui hoje, vocês topam? Uma reflexão brincante de frequência. 2 minutos. A nossa reflexão brincante vai ser na frequência sentado, depois em pé, depois batendo palma e o pé. A reflexão brincante vai ser uma música do Martim da Vila. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai. Vamos nessa? 1, 2, 3 e... Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Levantando, canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Agora, batendo palma e o pé. Canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Mais uma vez, canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A última vez, canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Palmas para vocês. Quero dizer para a mesa que, de minha parte e do Espírito Santo, eu entendo que vocês estão no caminho certo.
Acho que começaram nessa reconexão, como você falou, né? 8 anos. Acho que todo mundo aqui está ávido desse momento de participação. Eu sou secretária de Movimentos Populares e também folclorista. Por isso que... Ô, Marta. Obrigado, Marta. Gostaria de chamar... Finalizei. Perfeito. Gostaria de chamar a Romilda agora para fechar essa rodada, por favor. Pessoas bonitas, eu pedi a fala para trazer isso, porque assim, o núcleo ele se faz importante, ter a percepção do que é as políticas públicas do Partido dos Trabalhadores, desse projeto político que tem dado certo, é importante, e ter o entendimento do que é o diretório do partido e as suas intencionalidades também é importante. Porém, nada disso funciona sem recursos. Nós estamos aqui falando da maioria da população desse país e as ações, independente do governo ou independente do partido, elas sempre, quando se fala para a população, é olhada de uma forma que não, faz lá, se reúne em qualquer lugar, se discute dessa forma. Não, nós precisamos de estrutura, nós precisamos de um orçamento, nós precisamos que a reconexão periférica possa nos trazer uma proposta das quais os estados, as pessoas e os coletivos que se comprometerem com esse movimento que é importante, que faz a diferença, tenham a estrutura e possibilidade de se dedicar integralmente. Eu venho de uma geração onde nós nos reuníamos para discutir pensando no futuro, porém, isso já não acontece hoje. Se não houver a estrutura, não tem reunião, e infelizmente é assim. Mas precisamos olhar para esses segmentos com um olhar sensível, pensando inclusive na estrutura financeira, de que forma vamos dar o aporte para que essas pessoas, e o que está sendo proposto aqui, possa ter uma continuidade convicta, uma continuidade com base, com intensidade e dedicação. No mais é isso, muito obrigada, e penso, viu, tá todo mundo de parabéns, quanto a isso, sem dúvida, tá? E Maria Helena, é isso mesmo, pode começar em Mato Grosso do Sul, que a gente agradece. Queria agradecer muito as falas, acho que a gente teve bastante coisa, acho que infelizmente a gente tem um tempo apertado, né, peço até desculpas de novo, por a gente só ter 2 minutos para que cada pessoa consiga falar, mas ainda bem que muitas pessoas conseguiram falar. A gente teve 25 falas, além das primeiras falas que a gente já tinha visto das entidades, né? Agradeço muito e gostaria de voltar agora para a mesa. Antes a gente tinha pensado um tempo maior para que vocês pudessem falar, né? Mas infelizmente, como o tempo está apertado, eu gostaria de começar com o Sabanai e a gente tem 3 minutinhos para fazer uma fala de considerações. Eu vou começar, tá? Sabanai pediu para eu começar, eu vou começar. Eu agradeço demais, assim, a gente tem muitas ideias que estão sendo anotadas por nós. Na parte da tarde a gente vai começar a parte da tarde trazendo essas indicações aí. Não é uma grande sistematização, mas já é uma primeira organização que a gente vai fazer. A gente sempre tem uma preocupação. Desde ontem eu tenho muito visto, né, que assim, a política de paridade nas direções é visível aqui. Né? A política de cotas nas direções do PT é visível aqui. Né? Então, a composição dessa mesa também é visível aqui. Dos 4 secretários nacionais que estão aqui, 2 são mulheres. Dos 4, 3 são mulheres, né? E aí eu acho que tem a gente tem muitos avanços, a gente tem que saber o que fazer com eles. Tem que saber o que fazer com as conquistas. Porque são potências que nós criamos. São aquisições simbólicas, materiais, que nós criamos. Então, o fato de a gente ter conseguido construir uma agenda sobre reconexão, sobre periferias na Fundação Perseu Abramo, já é uma conquista, não é uma coisa que não está dada. Que está consolidada. E eu tenho que dizer o seguinte, essa reunião aqui dessas 3 secretarias, ela é um processo que a gente tinha sonhado lá em 2017, gente. Tá? E chegar nesse processo, nesse ciclo, e ver tudo isso acontecendo,
é saber que a gente tem ainda muito mais a construir. Muito mais a construir. Então, claro, fiquei muito impactado pela fala da Tainá, da fala de ontem, mas a história de a gente nos libertar dessa culpa cristã é fundamental para a gente poder fazer um discurso de maioria, um discurso de maiorias no plural, né? Que as nossas periferias, elas são plurais. Tem aqui o livro Reconexão Periferias, a gente cria uma tipologia sobre as periferias, que são periferias rurais, urbanas, tradicionais. Eu convido todos a ler o primeiro capítulo, a gente escreveu a 4 mãos, eu, Vitória, Jaqueline e o William, da FES aqui, a Jaque e a Vitória são outras colaboradoras nossas que são fenomenais. A Vitória faz doutorado, é outra assim que como o Juan começou como estagiário, hoje faz doutorado na ciência política da USP, estudando periferias também. A Jaqueline é professora, também vem da periferia, vem do hip hop negra. Ela organizou o título honoris causa por Racionais MCs na Unicamp, ela é professora da Unicamp de antropologia, tem uma trajetória no movimento de juventude negra. Então, a gente tem muitas conquistas, muitas ferramentas, a gente precisa saber o que fazer com elas. Essa conquista não vai nos levar a lugar nenhum. E eu acho que esse espaço que a gente construiu no Reconexão, dentro da Fundação, e essa conexão com essas 3 secretarias, para mim, ela é extremamente potente, tem muita coisa para ser construída e espero que na parte da tarde a gente consiga construir uma agenda para os próximos meses que revele e dê vazão a esse potencial. Obrigado. Primeiro, agradecer a organização desse seminário, foi riquíssimo desde ontem, as falas, as interlocuções, e hoje, então, nós temos um caminhão de ideias, de encaminhamentos que a gente precisa dar consequência ao nosso partido. Gostaria de lembrar a segunda coisa: nós somos um partido que sai na sociedade brasileira disputando 30% de 220 milhões de pessoas. Nós somos o maior partido de esquerda na América Latina. Nós estamos desconectados em algumas ou outras questões, e essa é uma questão fundamental que nós precisamos aprofundar isso. A minha fala, eu propus 5 encaminhamentos, eu volto a reafirmar. A primeira é que esse tema seja um tema permanente no PT. Segundo, que as nossas secretarias, Claudinha, Laércio, Júlia, a gente tenha essa ideia que o Laércio tem, de que nós sejamos transversais na nossa política permanentemente, a construção de uma política partidária consequente e militante na sociedade. Terceira grande questão, afirmar que a Fundação é o nosso espaço de sistematização e de elaboração dos nossos programas partidários. Quarto, a periferia é um lugar de formulação estratégica, não apenas tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. E se o nosso partido quer ser um partido de massa no nosso país, essa reconexão é fundamental, né? É mais do que um gesto simbólico, é uma decisão política que nós precisamos tomar. E aí os nossos companheiros e companheiras que estão formulando ao Congresso têm necessariamente que incluir esse tema para a gente fazer o dobramento político necessário nesse processo. Por último, eu queria só contribuir com uma questão, a questão religiosa. A Igreja Evangélica Brasileira nasceu nas periferias rurais desse país há 150 anos atrás. Os evangélicos não são um corpo estranho no Brasil. Os evangélicos não são um problema da política. Se constituíram uma base social um pouco maior nos últimos anos, mas nós temos que entender isso. Mas eu não gosto de discutir evangélico no PT. Tenho quase 40 anos de militância. Sou pastor há 35 anos. E nos últimos 6 eu tenho sido mais cobrado como pastor do que como militante. Isso não é bom. O que nós temos que discutir como partido político é a existência do fenômeno religioso na sociedade brasileira. E entender isso na política. Na política. Não quero trazer religião A, B, C ou D para a vida e a dinâmica da nossa relação. Eu quero trazer
qual é o extrato e desafio que a política faz em torno da religião e religiosidade do povo brasileiro. Isso é fundamental. E que nós temos que discutir uma estratégia, isso no nosso partido, com certeza. Entender a cultura, a linguagem, os costumes, a vivência, a proposta. E quero dizer o seguinte, nem todo evangélico é de extrema direita e direita. Nós tivemos 20 milhões de votos evangélicos nessa eleição com Lula. Nós já tivemos mais inserção. Então, eu acho que a gente precisa recuperar o nosso carisma político, essencialmente, para fazer o diálogo efetivo com essa base da sociedade, da classe trabalhadora brasileira. Muito obrigado. Gente, então, para as considerações finais, queria agradecer muito todo mundo que falou aqui, saudar o nosso esforço de síntese, porque realmente tem gente que vem de várias regiões, vários estados, diversas realidades, mas tem muita coisa que nos conecta e que a gente consegue ver um fio condutor das experiências, então acho que isso é algo muito bacana de ter visto aí no que perspassa aí todas as falas, e acho que uma dessas coisas, que inclusive é algo que conecta tanto lideranças populares, sejam elas de direita ou de esquerda, o que conecta lá nos Estados Unidos o Trump ao Mandami, que é o que foi eleito prefeito de Nova York, que é imigrante muçulmano, é o debate do custo de vida das pessoas que moram nas cidades ou nos interiores. E acho que a gente, enquanto militância, a gente tem que se debruçar sobre isso. Queria falar também com o pessoal e jovens que vieram aqui, disseram que não são filiados ao PT, mas que fazem parte do Reconexão. Acho que isso é muito legal, Paulo, que a gente tenha essa experiência. Para mim, eu sou filiada no PT, eu me filiei em 2018, faz alguns anos, e acho que é muito doido você ver um partido que tem 46 anos de história, que a gente se esforça para ter mais 40 anos de história de futuro pela frente, de um futuro de sucesso, mas que ainda assim são 2 milhões de filiados, é uma direção. Para mudar esse partido é um esforço muito grande. Mas acho que ser jovem no PT é também entender que a gente precisa mudar a realidade do nosso partido hoje para esse partido continuar sendo um instrumento de luta da classe trabalhadora. E acho que mesmo que não seja filiado, mas seja militante no seu bairro, militante quilombola, militante dessas causas, é aquela campanha antiga. Tem um pouquinho de PT em você. Se você se indigna com a fome, se você se indigna com as desigualdades, se você quer melhorar a vida da sua comunidade, tem um pouco de PT em você. E eu acho que isso a gente tem que se esforçar para mudar o partido e conectar com as pessoas que estão na base, transformando e lutando para melhora de vida, para mudança da realidade das pessoas. E acho que é isso. Acho que todo mundo aqui vai voltar para o seu espaço, para a sua cidade, para a sua associação, para o seu interior, para a sua quebrada muito transformada. Eu acho que isso é muito bom. À tarde a gente vai ter mais um debate de fôlego, mas estou muito agradecida por fazer parte desse debate e vamos aí junto, Bruna, Lisandra, Thiago, que falou que saiu da juventude do PT, mas não saiu, para a gente também conseguir fazer essa interlocução com os nossos jovens e colocar aqui à disposição a Secretaria da Juventude do PT para a gente continuar conversando e transformando ainda mais a realidade dos nossos jovens. Obrigada. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, assim, agradecer muito, né, porque é um fervilhão de experiências, né, e conhecimentos, então é sempre bem difícil, porque a gente quer falar sobre tudo num tempo muito curto e acaba que isso nos remete à necessidade. Eu acho que um dos problemas do nosso projeto, que eu acho que deu muito certo até aqui, vai continuar dando certo, mas é a nossa capacidade de conversar, porque tem uma parte do PT que não quer conversar. E aí acaba que isso cria uma certa dificuldade nesse processo. Mas, assim, eu acho que, como eu falei, nós não precisamos inventar roda, porque se nós conseguirmos sistematizar tudo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer um puta plano
para a gente poder ter aí como programa de governo, como programa de reconexão da periferia, como para os próximos 10 anos do PT. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, compreendendo que o nosso lugar é diverso, é vivo, temos realidade diferente, mas temos problemas bem comuns. Então, acho que esse é o nosso principal desafio. Como é que na nossa dificuldade, na nossa diversidade, a gente consegue dialogar e resolver os problemas comuns que existem. Se nós pegarmos o Rio de Janeiro, como o companheiro falou aqui, o mesmo problema da tabela que tem na favela do Rio de Janeiro, tem no bairro, lá no meu município, que tem 35 mil habitantes, né? Não à toa, o Rio de Janeiro, lá no massacre que teve, 15 paraenses foram assassinados. Então, é assim que funciona a realidade, com a nossa diversidade, mas com muitos problemas comuns. Então, precisamos compreender muito processo, precisamos entender essa relação das políticas públicas com a realidade, que mesmo com 5 governos do PT, as políticas públicas, com muitos avanços, mas as políticas públicas ainda têm que se aproximar muito da realidade do povo brasileiro para que a gente possa mudar esse processo. A nossa lógica cristã, né? Nós aprendemos que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Isso nos remete a queremos reproduzir pobreza e não compartilhar riqueza, né? Só que a própria religião nos ensina que nós precisamos compartilhar riqueza nos dias atuais, porque o território está pautado a partir eu quero mais, nós queremos mais. E o PT também ensinou a isso, que nós sempre queremos mais. E por fim mesmo, como disse o companheiro Gustavo, a nucleação não se propõe a resolver as contradições de sermos um partido de base e conectado com as bases. Mas, sendo nucleados, poderemos compartilhar, a partir dos territórios, as nossas experiências, os nossos conhecimentos e a resolução dos nossos problemas. Continuando sendo mais ainda um partido de massa, porque nós vamos estar do lado do povo brasileiro, reeleger o presidente Lula e fazer o PT pulsar em cada lugar, com todas as nossas contradições, realidades e vivências. Muito obrigada. Tá bom. Não, tem uma coisa que eu tenho martelado muito aqui na minha grande cachola nos últimos tempos. Alguém falou de grande mesmo. Bullying, o nome disso. É o seguinte, a gente vê inúmeros simpatizantes, milhares, centenas de simpatizantes do PT, ativos, gente que milita em organizações, entidades, milita na internet, coordena páginas, faz a disputa política, mas não é filiada no PT. Não se filia, mas é militante, gosta do PT, defende e, por vezes, defende muito mais do que dirigentes partidários. Eu fico pensando, por que essa pessoa não se filia ao nosso partido? Por quê? Que a gente não consegue convencer? Bom, eu tive algumas pistas aqui na fala das organizações que falaram aqui no começo, antes da abertura de todas as falas dos companheiros e também na fala dos demais companheiros secretários e secretárias. Mas eu acho que falta uma coisa pra gente, e eu falo isso há muito tempo. Falei ontem na nossa reunião com o Sorques, mas falo há muito tempo. Falta pra gente uma porta de acesso ao Partido dos Trabalhadores. Ou a portas de acesso. Você não entra no partido, num diretório municipal, assim, diretório zonal, municipal, estadual, olha, quero me filiar ao partido e vou militar aqui com vocês. O Partido dos Trabalhadores não foi fundado desse jeito. A gente tinha as portas de acesso de forma, como eu falei na primeira fala, movimento social, movimento sindical, intelectuais, igreja progressista organizada. Então, assim, eu acho que é urgente que a gente possa
ter desprendimento das nossas relações, dos pequenos poderes que as direções vão adquirindo do PT, desprendimento, para a gente criar instrumentos que as pessoas possam, de fato, entrar e militar no Partido dos Trabalhadores. Para que, no bom sentido, a gente possa perder o controle um pouco disso. Espaços que a direção possa perder o controle, que o PT possa florescer na sua raiz. E para isso, companheiros dirigentes estão aqui, Lisandra, Claudinha, Júlia, Sabaná e tal, a gente precisa ter desprendimento, de deixar o PT, o nosso partido, florescer nas bases sociais. Acho que a nucleação pode ser isso. Como falou alguns aqui, a própria Claudinha em determinados momentos, não precisa ser chamado de nucleação de núcleo e tal. Pode ter outro nome ali na ponta, né? Mas acho que pode ser. Mas também tomando muito cuidado para que esse instrumento que nós vamos criar não vire pequenos feudos ou aparelhos de mandatos. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos achar um formato, e aí eu acho que está o grande desafio aqui da Claudinha e da Lisandra, que a gente achar um formato para que esses espaços não prejudiquem esse modelo de organização que eu defendo, que é um modelo mais autônomo, para que o partido possa ter mais capilaridade Brasil afora. Obrigado, gente. Queria agradecer, a disponibilidade de todos em participarem. Queria agradecer você, Laércio, você, Claudinha, Júlia, Luiz Sabanai, Paulo, mas também toda a equipe do Reconexão Periferias por esse esforço que a gente fez, né, para conseguir realizar essa atividade. E não só o nosso esforço, também mais o esforço de vocês para estarem disponíveis aqui, porque a gente sabe que vocês têm agendas territoriais de vocês, as atividades que vocês têm no território para desenvolver as demandas, né? Mas mesmo assim conseguiram estar disponíveis aqui para a gente trocar essa ideia e entender como vai ser o nosso futuro, como a gente vai debater as nossas narrativas, as nossas construções. Então isso é muito importante, é importante ter vocês aqui com a gente. Queria destacar também que a gente vai ter outra mesa à tarde, que vai ser uma mesa mais encaminhativa, de acordo com os debates que a gente fez agora pela manhã, ainda que a gente não consiga dar conta de tudo, né?